Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje vamos iniciar esse vídeo conversando um pouquinho. E hoje nós vamos continuar a leitura do livro O Marido Federal. Mas antes eu vou fazer uma oração e vou ler uma passagem bíblica. E vamos iniciar então a nossa leitura, a continuação da leitura do livro Marido Federal. Santo Deus, Pai, nós viemos nessa noite, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, louvar e dar glórias ao seu santo nome, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, por meio dessas palavras, trazer conhecimento e sabedoria, para que possamos saber, Senhor Deus, como nos posicionar perante nossa família e como, Senhor Deus, nós tocarmos o coração de cada pessoa onde estivermos presentes, Santo Deus, por meio do seu santo evangelho. Dá-nos a sua sabedoria, o seu conhecimento. E, Santo Deus, que essas palavras não sejam em vão, mas que essas palavras realmente possam tocar o coração de cada um que estiver presente assistindo esse vídeo, Santo Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Hoje vamos fazer a leitura do livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. O cristão deve ser sal e luz. Eu não vou ler a parte de sal, eu quero destacar essa passagem onde fala sobre ser luz. 5:14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. E principalmente esse versículo que eu quero que vocês deem uma atenção maior. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Essa é a passagem hoje de Mateus 5:14. E nós vamos continuar hoje a leitura do livro O Marido Federal. Nós paramos no capítulo 1 ainda, no subtítulo Liderança e Pacto. E hoje nós vamos concluir, vamos dar mais uma continuidade nessa leitura de hoje. Perfeito? Liderança e pacto. O que é um pacto? A Bíblia pode ser dividida em duas seções: o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e o Novo Testamento, ou Nova Aliança. Um bom indicador de condição da Igreja Evangélica moderna pode ser visto no fato de que muitos crentes não entendem a que esses termos se referem. O que a palavra pacto significa exatamente? Devemos começar com uma definição de pacto, e então chegar a várias passagens da Escritura que instruem o marido em seus deveres, a fim de aplicar claramente a definição. Um pacto é um laço solene, soberanamente administrado, que inclui bênção e maldições. A Escritura ensina que Deus fez uma aliança básica com os homens caídos através da história, a qual podemos chamar de Pacto da Graça. No Novo Testamento, vemos que o nome bíblico desse pacto é Nova Aliança. Antes da queda, Deus havia feito um pacto com a humanidade, em Adão, o qual foi rompido em razão do pecado. Gênesis nos conta que Adão pecou pessoalmente contra Deus, mas Oséias nos diz que Adão também pecou pactualmente contra Deus. Mas eles transgrediam a aliança. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Oséias 6:7. Embora algumas versões traduzam Adão como homens, no hebraico a palavra é Adão. Após a queda e ao longo de toda a história redentiva, Deus tem feito pactos com o seu povo. Mas eles não são uma série de pactos desconexos, como se Deus estivesse mudando sempre de ideias sobre como lidar com os homens. Seus pactos se estendem de modo sucessivo e não podem ser entendidos separadamente. Um único pacto da graça foi administrado ao longo da história.
Deus estabeleceu um pacto com Adão e Eva, após eles terem pecado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Gênesis 3,15. Pelo Novo Testamento, sabemos que essa foi uma promessa messiânica. Romanos 16:20. O que significa que deve ser entendida pactualmente. Deus também estabeleceu um pacto com Noé. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Gênesis 6,18. Pedro nos diz claramente que isso era um tipo, e que o batismo cristão é o antitipo ou a coisa pela qual o tipo apontava. 1 Pedro 3, 18 e 22. A maioria dos cristãos conhece o pacto que Deus fez com Abraão. Farei uma aliança entre ti e te multiplicarei extraordinariamente. Gênesis 17:2. Como o Novo Testamento nos diz em muitos lugares, Abraão é o pai de todos os que creem. Romanos 4:11. Além do mais, a Bíblia nos diz que, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. As implicações disso são profundas. O pacto com Moisés é simplesmente a sequência divina dos pactos anteriores. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e tentou para sua condição. Êxodo 2, 24 e 25. Entender as implicações dessa passagem é crucial para compreender adequadamente o ensino do Novo Testamento. O problema hoje é que muitos não entendem as refutações do Novo Testamento, as distorções farisaicas da lei de Moisés. Eles são comumente assaltados por suas próprias distorções terminológicas, heréticas, que aparecem sob palavras como lei. Mas o contraste do Novo Testamento não é entre o Antigo e o Novo. O contraste é entre o Antigo distorcido e o Antigo cumprido. Deus fez uma aliança com Davi. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, para que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Em 2 Samuel 7, do 12 ao 16. Quem é o Cristo? Ele é o filho de Davi. Todos estes pactos foram um prelúdio para a vinda de Cristo. Os crentes não deveriam pensar em pactos ou contratos separados ao longo da história. O crente deve pensar em termos de uma criança crescendo, uma árvore frutífera, um broto desabrochando em flor. Devemos entender a continuidade orgânica dos pecados. Essa continuidade é encontrada em uma pessoa e reflete o propósito redentivo único de Deus, do começo ao fim da história, sempre expresso em um pacto. Agora o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nova aliança. Hebreus 8, 6. Sempre tem sido o Senhor da nova aliança. 1 Coríntios 10, 1 e 13. E ministra através de toda a história. Hebreus 9, 15. A razão por que devemos considerar tudo isto em um livro sobre casamento e família é que o tratamento de Deus com o seu povo no decorrer da história, que foi sempre pactual, é posto perante nós no Novo Testamento, como sendo o padrão a ser seguido pelos maridos. A doutrina da liderança masculina no casamento é revelada na Escritura, de um modo que relaciona o todo a um correto entendimento da ordem pactual divina. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. A ordem pactual é clara. O cabeça de Cristo é Deus. Isso não significa que Cristo seja menos do que Deus, em seu ser ou natureza, mas que o Pai exerce autoridade sobre o Filho.
O filho é igual ao pai, com respeito à sua natureza. Os teólogos descrevem isso em termos de que se chama de ontologia da Trindade. Mas, com respeito a como o pai e o filho se relacionam um com o outro, o pai tem toda a autoridade. Os teólogos descrevem isto em termos daquilo que se chama de economia ou administração da Trindade. Dentro do Deus triuno, o pai é o cabeça administrativo do filho. Isso significa que ele tem autoridade sobre o filho com respeito aos seus papéis. O filho é igual ao pai em seu ser e natureza, mas não considerou essa igualdade como algo a ser perseguido. Filipenses 2, 5 ao 8. Ele se submeteu à vontade do pai. E tal submissão jamais foi vista por qualquer cristão ortodoxo como sendo admissão de inferioridade em relação ao pai. Em nosso mundo igualitarista moderno, a submissão é sempre vista como uma forma de derrota ou de algum modo inferioridade. Mas caímos nesse erro porque não pensamos mais de maneira trinitariana. Vemos a submissão como sinônimo de inferioridade porque não entendemos a deidade de Cristo e sua total submissão ao Pai. Por sua vez, podemos ver se entendemos bem a doutrina bíblica da Trindade, pelo modo como funciona a relação matrimonial entre homem e mulher. Um homem que tem sua esposa debaixo dos seus pés é um ariano. A heresia que subordina Cristo ao Pai, declarando que ele é um ser criado. Um homem que abdica da sua autoridade funcional sobre sua esposa, aquele que cede ao igualitarismo feminino, é um sebeliano. Essa é a heresia que não vê distinção real, mas apenas nomes diferentes entre as pessoas da divindade. O cabeça do homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem, mas essa liderança não implica inferioridade. Paulo nos ensina que a mulher é ontologicamente igual ao homem. Macho e fêmea foram criados à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. E Paulo enfaticamente declara que em Cristo as diferenças entre os sexos são inexistentes. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 26 ao 29. Um homem e uma mulher que vivem juntos como marido e esposa, vivem juntos como indivíduos iguais em essência. Pedro exige que os homens vivam juntos com suas esposas, lembrando-se de que elas são com eles co-herdeiras. 1 Pedro 3,7. Contudo, na esfera administrativa, o marido é o cabeça, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo estes mesmos o Salvador do corpo. Efésios 5:23. Vale lembrar nesse ponto que a palavra administração vem de uma palavra grega que significa lar. Bem, alguém pode querer presumir que simplesmente estávamos com a liderança pactual em mente, e por isso a encontramos em todas as partes da Escritura. Depois que um homem encontra um martelo, tudo se parece com um prego. Mas se esse ensino não é o exemplo de sistematização forçada da teologia pactual, como vimos, a adúltera descrita em Provérbios abandonou o companheiro da sua juventude, a aliança de seu Deus,
e os homens em Malaquias estavam sendo castigados em razão do modo como tratavam a esposa da aliança. Além disso, na linguagem do pacto, a Bíblia pressupõe a liderança pactual. De fato, não há outro tipo de liderança na Escritura. Assim, o casamento é claramente descrito na Bíblia como uma instituição pactual. Mas esse ensino envolve muito mais do que simplesmente uma expressão. Precisamos olhar mais de perto os dois paradigmas centrais da Escritura para a liderança. A já mencionada liderança de Adão e a de Cristo. A relação que existe entre nós e Adão é claramente pactual, porque estamos organicamente unidos a ele por aliança. Quando ele pecou no Éden, todos nós pecamos como representados nele. Ele pecou pactualmente e nos colocou diante de Deus como rebeldes. Eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Oséias 6:7. Em teu pecado, nós pecamos. Mas a liderança federal de Adão é mais claramente vista na descrição bíblica da liderança de Cristo. Cristo é amplamente descrito como o cabeça de seu povo, e é descrito como sendo como Adão nesse aspecto. Em sua misericórdia, Deus nos tirou do pecado do mesmo modo como caímos nele. Da mesma forma que o pecado do primeiro Adão nos condenou, a obediência do segundo Adão nos resgatou. Contudo, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é um tipo daquele que estaria por vir. Romanos 5, 14 e 15. Paulo trata do mesmo ponto em sua discussão sobre a ressurreição em 1 Coríntios. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Juntando estas passagens, vemos que Adão e Cristo são descritos como cabeças pactuais ou representativos do seu respectivo povo. É desse modo que os nossos pecados podem ser imputados a Cristo, e a sua justiça pode ser imputada a nós. Em Adão, eis a nossa condenação. Em Cristo, eis a nossa glória e salvação. E no casamento, eis o tipo de relacionamento que Deus ordena que os maridos imitem. Devemos também entender o que isso não significa, antes de entender o que significa a autoridade no casamento. Devemos nos arrepender de todo o nosso individualismo. No casamento, não temos dois indivíduos separados um do outro, estando um deles em posição de autoridade. Ao invés disso, temos uma união orgânica, sobre a qual somos instruídos a que não seja esquizofrênica. Toda a tolice da macheza é inconsistente com a realidade pactual descrita aqui. Um entendimento adequado dessas verdades também exclui o jogo da culpa. Um marido não pode mais culpar sua esposa pelo estado do casamento. Assim como um ladrão não pode culpar as suas próprias mãos dos seus crimes. Como Cristo assumiu responsabilidade por aquilo que ele não cometeu, assim também os maridos devem estar dispostos a fazer o mesmo por sua própria esposa. Obviamente, marido e esposa podem cometer pecados no casamento, mas todos estes pecados ocorrem no contexto de um pacto e dentro da esfera da responsabilidade federal de um cabeça. A responsabilidade por todos esses pecados, portanto, recai sobre o marido. A esposa pode e deve reconhecer seus pecados perante o Senhor. A responsabilidade global de seu marido não deve de forma alguma diminuir
o senso de responsabilidade pessoal e individual da esposa. Se isso for adequadamente entendimento, deverá surtir precisamente o efeito oposto. Quando uma esposa entende que o seu marido é responsável e sabe que ele assume voluntariamente esta responsabilidade, ela será mais responsável como indivíduo e não menos. Do mesmo modo que a salvação federal de Cristo torna um homem livre para fazer o que é correto, assim o marido liberta sua esposa à medida que assume responsabilidade sobre ela. Geralmente lutamos com o que acreditamos ser o conflito entre essa responsabilidade federal e a responsabilidade pessoal. Portanto, o individualismo de nossa era nos tem ensinado a pensar na responsabilidade em termos de um ou outro, e não em termos de um e outro. Mas a responsabilidade federal do marido e a responsabilidade da esposa não devem ser entendidas como se fossem bolas de sinuca, diferentes que não podem ocupar o mesmo espaço. Uma esposa pode pensar: ou eu sou responsável, ou ele é responsável. Em algumas vezes buscamos dividir a responsabilidade, 50 de cada, ou 70 sua e 30 minha. Mas sempre pensamos que o resultado da soma será 100%. É assim que a hostilidade toma lugar no casamento. Você está aí e eu estou aqui, e cada qual tem o seu ponto de vista. Mas o pensamento pactual fornece base bíblica para sermos capazes de dizer: nós estamos aqui. Responsabilidade pactual desse tipo não causa divisão, antes causa multiplicação e ascensão. O pensamento federal preserva a personalidade dos indivíduos, não a aniquila. A consciência da responsabilidade pactual por parte do marido não diminui a responsabilidade pessoal da sua esposa em tudo que ela faz e pensa. Antes, fortalece esta responsabilidade. Essa mentalidade não é condenatória, mas libertadora. Um marido que considera isso sabe exatamente o que tem de fazer. É algo difícil, mas não impossível. É algo simples de entender o que é bom, porém é difícil de cumprir. Um homem tende a engolir seu orgulho, o que é algo difícil, e então levantar-se e fazer uma coisa muito simples. Cada doutrina vive à medida que é aplicada, e não pode ser de outra forma. A aplicação desta doutrina é simplesmente questão de ter uma mente obediente. Não é uma questão de técnica, mas de uma mentalidade de sabedoria. Como Cristo amou a Igreja. Se este livro tem um refrão central, é que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a Igreja. Para muitos homens cristãos, isso significa simplesmente que Cristo amou muito a Igreja e que os maridos devem buscar fazer o mesmo. Mas o que isso realmente significa é que os maridos devem amar a esposa federalmente, o que foi a forma como Cristo amou a Igreja, considerando a grandeza da natureza do amor divino expresso na cruz. Podemos apenas começar a esboçar o que isso significa. E quando pensarmos que já terminamos, nossos dias serão poucos para falar sobre o que ainda precisamos aprender. Primeiro, devemos nos lembrar daquilo que a Bíblia ensina sobre o amor sacrificial de Cristo. Temos banalizado de muitas formas a nossa compreensão de tal evento. Camisetas em promoção nas lojas evangélicas mostram Cristo com braços estendidos dizendo que nos amou. Muitos assim. Vemos aí o que acontece entre nós quando a teologia da cruz é esquecida. Quando o significado da crucificação é negligenciado, os homens mantêm a memória da crucificação, mas começam a focar sobre seu aspecto físico, as feridas,
os açoites, os cravos nas mãos. A Bíblia é clara ao dizer que Cristo sofreu fisicamente, mas que não foi isso o que encheu sua alma de horror ao contemplar a morte que se aproximava. João nos diz que o coração de Cristo se angustiou à medida que considerava seu destino nas mãos dos homens pecaminosos. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. João 12, 27. Cristo estava horrorizado pela ideia de ser abandonado por seu Pai. Sabemos que ele se fez pecado sobre a cruz, por nós. Ele não pecou, mas se tornou pactualmente pecaminoso e, consequentemente, esteve debaixo do juízo de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Foi por isso que Cristo clamou em desespero. A hora nona. Clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na expiação, Cristo foi ferido e afligido por Deus. Sem a união federal ou pactual de Cristo com o seu povo, nada disso possui qualquer sentido moral. Se um homem é culpado de um crime hediondo, o que haveria de justo em matar a outro em razão de tal crime? Se nos apressamos em explicar que a vítima substituída era inteiramente justa e nada tinha feito de errado, isso apenas torna as coisas piores. Se Cristo fosse meramente um indivíduo perfeito e nós um grupo de indivíduos imperfeitos, então aquilo que nos é declarado como sendo o Evangelho seria simplesmente uma monstruosidade moral. Porque Deus é bom. Sua morte substitutiva por seu povo deve ter uma base justa para tal substituição. A parte da genuína união com Cristo, a execução de um homem pelos pecados de outros é algo pavoroso. Mas a união que temos em Cristo é descrita na Bíblia como a união de um Adão com sua nação, um cabeça federal com o seu povo. A Bíblia não nos ensina qualquer outro tipo de união de Cristo com seu povo. Eis porque a cruz é uma demonstração de justiça e não uma monstruosidade. Eis porque na cruz Deus estava sendo ao mesmo tempo justo e justificador. Romanos 3:26. Ora, quando essa compreensão da cruz é negligenciada, como tem sido em nossos dias, isso não significa que a cruz em si foi esquecida. O sentimentalismo descrito anteriormente tem domínio e está uniformemente explícito pela ênfase na angústia física de Cristo sobre a cruz. Tal angústia é apresentada na Bíblia, mas é apresentada na figura de discurso chamada de sinédoque, na qual uma parte pode ser dita pelo todo. Uma mão lava a outra, mas todos sabemos que uma mão sozinha não faz nada. A palavra mão é usada aqui para representar a pessoa inteira ou pessoas que se ajudam. No mesmo modo, somos redimidos pelo sangue de Cristo. Efésios 1:7. Seu sangue e suas chagas representam tudo aquilo que ele fez por nós na cruz. O derramamento de seu sangue até a morte enquanto ele esteve pendurado no madeiro debaixo da maldição de Deus. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Esse fazer-se maldição é essencial para entender esse ponto. Como pode um homem inocente tornar-se maldição em favor de homens culpados? A questão não pode ser respondida fora da união pactual. O marido encontra-se em uma união pactual com sua esposa. Ele é construído a viver nessa união com a mente de Cristo. Podemos talvez enxergar quão importante é isso
se fôssemos atribuir a Cristo todas as várias coisas que os maridos fazem. O homem que é o cabeça da sua esposa está pregando todos os dias sobre Cristo e a Igreja. Sua obediência ou sua desobediência irá determinar se sua pregação está cheia de mentiras ou não. Mas a própria natureza de sua relação com a esposa significa que, querendo ou não, ele está pregando isso. Dá para imaginar Cristo murmurando contra sua esposa diante do Pai, dizendo: "A mulher que me deste"? Dá para imaginar Cristo culpando a igreja com este dedo acusador? Dá para imaginar Cristo desejando estar com outra? Imaginar qualquer uma destas situações seria um completo absurdo. Quando um homem aprende isso e começa a tratar sua esposa de uma maneira coerente com tal visão, ele logo percebe a diferença entre ligações sentimentais e identidade pactual. Cristo amou sua esposa com um amor eficaz. Ele amou a igreja de um modo que a transformou. Do mesmo modo, um marido deve assumir a responsabilidade de tornar sua esposa cada vez mais encantadora. O sujeito casa-se com uma mulher bonita e esperta, cruzando os dedos que ela vai conseguir se manter assim. Mas um marido federal casa-se com uma mulher bonita e jura perante Deus e testemunhas que irá nutri-la e cuidar dela de tal modo que ela floresça em tal beleza. Cristo tornou a sua igreja encantadora por meio do seu amor. O homem cristão é chamado a fazer o mesmo. O amor pactual concede graciosidade. O compromisso federal transmite beleza. O amor de Cristo foi também um amor encarnado. O Verbo não amou a igreja de longe. Em vez disso, ele tomou a forma de servo e esvaziou-se. O amor de Cristo por sua igreja literalmente incorporou-se em sua vida sacrificial. Seu amor não foi medido por aquilo que ele sentia, foi medido por aquilo que ele realizou. Evidentemente, aquilo que ele realizou foi aquilo que desejou fazer, mas a Bíblia proíbe a separação entre intenções e ações. O amor deve ser definido como uma ação legítima do coração. Gostamos de separar as duas coisas, agindo como um fariseu rigoroso, friamente dentro da lei, ou como os místicos das igrejas que apelaram às emoções. O amor de Cristo se define em termos daquilo que ele fez. E tudo aquilo que ele fez, ele o fez de todo o coração. Do mesmo modo, os maridos devem amar a esposa com esse tipo de amor. Encarnaciona com a instrução de Paulo aos homens para que amem a sua esposa como seu próprio corpo. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Efésios 5, 28. Um homem não cuida do seu próprio corpo esporadicamente. Como Paulo afirma, ninguém jamais odiou a própria carne. Imagine um homem levando o seu corpo a um restaurante somente no dia do seu aniversário e presenteando somente em seu aniversário de casamento. Não. O relacionamento do homem com seu corpo é muito mais do que isso. É contínuo. De uma maneira ou de outra, um homem lida com seu próprio corpo a cada minuto de seu dia. E quando um homem faz aquilo que Paulo exige, ele ama sua esposa desse modo contínuo, encarnado. Como discutimos anteriormente, Cristo amou o seu povo com um amor responsável. Em seu amor, ele tomou sobre si todos os pecados de seu povo. Esses foram pecados que ele não havia cometido pessoalmente, e pelos quais não tinham nenhum direito de culpá-lo. E ainda assim, com base na união pactual, ele assumiu responsabilidade. A base de nossa salvação é nada menos do que o fato de Cristo ter assumido essa responsabilidade.
Da mesma forma, um marido pode ser o culpado por determinado problema em seu casamento, mas querer esteja ou falta ou não, ele permanece responsável. Cristo jamais esteve em falta em qualquer coisa que Deus colocou sob a sua responsabilidade, e ainda assumiu a responsabilidade por todos os nossos pecados. Alguém pode pensar que nós, maridos, quando temos parte na culpa pelos problemas, achamos mais fácil assumir a responsabilidade. Mas a nossa carne reclama e não queremos assumir 1 miligrama de responsabilidade além do que consideramos nossa culpa. E geralmente nem isso queremos. Outro modo de dizer isso é dizer que os maridos não querem amar a esposa da maneira como a Bíblia ordena. Dizendo de modo simples, marido e mulher são indivíduos privados e individualmente responsáveis por aquilo que fazem. Quando o marido peca, ele deve confessar o pecado. Quando a esposa peca, ela deve confessar o pecado. Mas essa confissão individual não cobre o aspecto corporativo do casamento. O casal junto é uma pessoa corporativa. Assim, além de ser um indivíduo privado, o marido é também uma pessoa pública. Ele está investido de um ofício. Ele agora veste um manto invisível de seu ofício de esposo. E em tal ofício, ele tem a responsabilidade de, pelo menos, ter o estado espiritual da família. Seu nome é, digamos, João, enquanto pessoa privada. O nome da esposa, enquanto pessoa privada, é Maria. Mas o nome dele como pessoa pública é João da Silva. E nesse sentido da representação, a responsabilidade, ele representa os Silva. Em último lugar, Cristo amou seu povo com um amor instrucional. Cristo purificou sua igreja com a palavra, tal como os maridos devem fazer. O Senhor é não somente nosso sacerdote e rei, mas é também profeta que instrui o seu povo. Nas cartas de Paulo, ele exige que o marido ensine a própria esposa do mesmo modo. A ordena não é para que acumule informações. Ele deve lavar a esposa com a água da palavra, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. Paulo pressupõe que os maridos serão equipados para responder às perguntas da esposa. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. 1 Coríntios 14:35. Muitas mulheres hoje podem exclamar: por que eu deveria perguntar a ele? Ele não sabe a resposta. Isso porque os homens negligenciaram a responsabilidade que a Escritura dá a todos os maridos. Os homens creem que não têm de saber porque pensam que não possuem responsabilidades quanto à instrução. Mas como Cristo purificou a igreja com a palavra de Deus, os maridos devem fazer o mesmo com a esposa. Isso deve sempre ser feito no contexto da expiação substitutiva de Cristo. Sempre que o ensino religioso é separado do sacrifício de Cristo na cruz, ele degenera em moralismo insípido. E quando os maridos instruem a esposa sem ter o panorama da expiação moldando o seu pensamento, essa instrução irá exibir somente uma forma piedosa de pensamento, com a essência de cada palavra borrada e desfigurada. Mais frequentemente, quando os maridos perdem o entendimento da cruz, eles chegam ao ponto de não dar instrução nenhuma palavra à esposa. E é claro que, como cabeça da esposa, um marido ignorante continua ensinando, mas as lições dirão que Cristo está mais interessado no futebol transmitido pela TV do que na comunhão com sua esposa. Então, meus queridos, hoje nós vamos ficar por aqui com a leitura e voltamos no outro vídeo com o subtítulo do capítulo 1 ainda, quando não se está onde se deveria estar. Desejo que todos vocês estejam na presença do Senhor. Fiquem com Deus em nome de Jesus.